Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 24 de março, agora na Espanha, 10 horas e 15 minutos no Brasil, 6 e 15 da manhã. Gente, aqui no gráfico de 15 minutos da BTC, ancorado pela banda de VWAP no intraday, a BTC tá dando vigência àquela ampla canaleta virtual de alta que eu havia reportado que ia iniciar uma pernada impulsiva aqui, ó, quando estava abaixo de 84, chegou a agulhar para 83 e pouco. Fizemos a mínima exatamente em 83,600 e pouquinho no dia 22 de março. Aqui no 15 minutos a BTC obviamente só vai encontrar descanso lá no patamar de 90 mil. A gente invariavelmente está indo para 90 mil. No gráfico diário, aquela cunha que tem por centro gravitacional a média móvel de 200 períodos, agora fez a BTC migrar para a banda superior, porque a cunha estava se formando, tendo por centro gravitacional a MM200, que é essa linha alaranjada. Agora a BTC migrou para a banda superior da cunha, então fatalmente só vai descansar na confluência entre a extensão dessa LTB aqui e a base da nuvem. Por isso que eu falo para os senhores, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Por quê? Porque essa cunha aqui vai acabar devolvendo o preço para dentro dessa macro acumulação. Vocês vejam que os futuros do mercado TradeFi, futuro de Nasdaq agora subindo 1,23%, chegou a estar subindo mais de 1,5%. Os futuros de S&P também estão subindo. Por que isso? Porque o Donald Trump agora mudou o discurso e vai aliviar a política tarifária, ou melhor, vai direcionar a política tarifária para produtos e bens e serviços específicos. Ou seja, gente, o que eu falei lá no auge dessa crise tarifária? O mercado, ele elege e deselege qualquer gatilho para subir ou descer. O mercado sempre foi assim. Vocês precisam despoluir esse monte de notícia que fica embaralhando a cabeça dos minerais. Eu vou repetir, a única coisa que tem que importar para os senhoritos, a única coisa que deve importar para a cabeça desses subprotozoários e minerais é esse gráfico aqui, ó, a expansão do Money Measure da zona do euro, a expansão do Money Measure norte-americano, e a expansão do Money Measure chinês. Basicamente é isso que tem que importar para os seus... Nem o Money Measure brasileiro importa muito. Não pelo fato não pela brutalidade com que a quantidade de riqueza impressa pelo Estado soberano brasileiro não assuste. Isso nem é o caso, é pela insignificância desses 6,54 trilhões de reais que basicamente não faz cosquinha no mundo. Mas vocês precisam despoluir a mente dos senhores, porque é muita notícia que não serve para nada. Aí o cara me manda, mas Renato, os Estados Unidos agora estão ameaçando dobrar as tarifas contra o México ou dobrar a tarifa contra a União Europeia. Gente, vocês precisam entender o seguinte: esse aspecto macroeconômico de esse tipo de notícia, primeiro, vocês têm que avaliar o potencial de desfazimento de toda essa política tarifária do Trump. Tudo isso está sendo feito, mas pode ser desfeito com a mesma caneta que fez. Agora, isso aqui, que é a expansão do Money Measure, da base monetária, ou seja, que é a expansão da quantidade de riqueza impressa por estados soberanos, isso aqui não pode ser desfeito. Agora, com o Federal Reserve anunciando que está encerrando o escoamento do seu balanço patrimonial, ou seja, a partir do dia 1º de abril até o dia 31 de março, o Fed estava vendendo, a gente ainda está no dia 24 de março, o Fed estava autorizado a vender 25 bi de dólares mês do seu balanço patrimonial. Já chegou a 75 bi mês e estava se reduzindo. Agora, eles vão reduzir a partir do dia 1º de abril, eles vão basicamente estancar o escoamento do seu balanço patrimonial. Vai ficar num patamar de escoamento menor que 5 bi por mês. Gente, isso não é nada para o Fed.
Basicamente, ele está interrompendo o escoamento do seu balanço patrimonial e vai voltar a expandir o seu balanço patrimonial. O Fed será o maior comprador de treasuries, bonds, avião caindo, coisa que não vale nada, cheat encrenca, título podre. Da mesma maneira que o Fed colocou no seu balanço patrimonial lá na crise do subprime, que ele colocou um monte de shit encrenca no seu balanço patrimonial para salvar o sistema bancário americano, eles só deixaram o Lehman Brothers quebrar. Todos os outros bancos foram salvos. Foi naquele ambiente que o Bitcoin foi criado. Não se esqueçam que não há nenhum outro gatilho capaz de expandir de forma tão violenta o market cap da BTC e do mundo cripto quanto a expansão. Não há nenhum outro gatilho que faça expandir o market cap da BTC e do mundo cripto como a expansão do M2. É essa a única notícia que deve importar para os senhores. Na seara fática, Bitcoin está formando um fundo com o início de uma grande flexibilização da macroeconômica norte-americana. Mas lembrem-se, é uma macroflexibilização norte-americana, da zona do euro e chinesa conjugadas. Eu tô no mundo cripto desde 2013. Eu confesso que eu não me lembro de uma macroflexibilização econômica conjugada da zona do euro americana e chinesa. Por isso eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Vejam que aqui no 4 horas, eu nem tinha olhado esse gráfico hoje. Vejam que aqui no 4 horas a BTC rompeu com força o patamar da VWAP mensal. Então essa cunha no 4 horas explodiu para cima. Quando isso acontece, é sinal de que a cunha no diário também vai explodir para cima e que lá no semanal a BTC vai acabar emprestando vigência a essa canaleta virtual de alta que vai levar a BTC para 140, 150 mil dólares. Meus amigos, esses minerais que desembarcaram ainda podem comprar a AVAX a 22 dólares. A AVAX está subindo 10% nesse momento. Solana está a 140. Ah, mas Renato, Solana bateu 116, 112 nessa queda, né? Tudo bem. Bateu 112, 116, mas já está 140. Kusama já está indo para 20. Atom amanhã já vai estar a mais de 5 dólares. Eu volto a ETH já está 2.100 dólares. Eu volto a insistir com os senhoritos. Isto é uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Não ousem estar desembarcados. Despoluam as suas próprias redes sociais, higienizem as suas próprias redes sociais. Porque seguindo o ex-BBB, ex-protozoário, seguindo o ex-BBB, subprotozoário, não sei se alguém pode ser um ex-protozoário, mas enfim, supostos cripto-influencers que vão demorar 2 bilhões de anos para ter 2 neurônios na cabeça, um dando curto-circuito com o outro, vocês não vão conseguir sobreviver nesse mercado. É muito chorume destilado nas redes. Ainda nos fatos, como seria possível que a China possuísse, ainda eventualmente possuísse 194 mil BTCs, 487 milhões de XRPs e por aí vai, quase 1 milhão de ETHs. Como seria possível que a China ainda ostentasse toda essa montanha de criptoativos? Gente, a China possui sim essas 194 mil BTCs, 800 e tantas mil ETHs. Por quê? Porque a China apreendeu toda essa montanha de criptoativos em operações policiais. Foram mais de 30 operações, com pelo menos 100 prisões. A principal foi o golpe relacionado com o Plus Token, que prometia juros de 18% ao ano em dólar. Enfim, foram diversas operações policiais em quase uma década em que esses criptoativos foram apreendidos. É a mesma maneira, é o mesmo modus operandi que tornou o americano o maior detentor de criptoativos, com operações policiais, principalmente contra a Silk Road, cujo fundador foi solto agora, foi agraciado com uma clemência do Donald Trump e agora o Ross Ulbricht. Ainda nos fatos, Metaplanet,
uma grande corporação de capital aberto japonesa, comprou mais 150 BTCs e agora possui 3.350 bitcoins. Gente, essa operação da MicroStrategy está sendo replicado pela Metaplanet no Japão, Amélios no Brasil. Tem mais de 20 corporações de capital aberto agora nos Estados Unidos replicando a operação da Strategy, que se chamava MicroStrategy. Qual é a operação? Companhias de capital aberto podem emitir corporate bonds, que são debêntures. Eles emitem essas debêntures conversíveis em ações, pagam os juros em dólar pequeno e alavancam a operação com BTC. Eu insisto com os senhores, não há Bitcoin para todo mundo. Esse tipo de operação ultimada por grandes empresas de capital aberto vai levar o Bitcoin para $1 milhão por BTC muito antes do governo norte-americano começar a se mexer para criar o seu tesouro soberano. Por quê? Porque agora, com a criação, a ordem executiva que criou a Reserva Estratégica Soberana de BTC, já há um arcabouço legal e regulamentar que sustenta essas operações dessas companhias de capital aberto. Porque antes da criação, antes da assinatura da ordem executiva, criando a reserva estratégica de BTC em favor do Tesouro norte-americano, não havia um tapete regulamentar que sustentasse. Agora, se a maior jurisdição e economia do mundo possui uma reserva estratégica, não há discussão em nível de compliance, de risco sistêmico, que invalide uma operação dessa. Por quê? Se a maior jurisdição e economia do mundo está criando uma reserva estratégica, por que uma corporação empresarial de capital aberto não pode criar? E eles estão criando antes da mega operação de compra que vai alavancar a reserva estratégica da maior jurisdição e economia do mundo. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Começam a surgir aquela criação estratégica de BTC assinada pelo Donald Trump começa paulatinamente a gerar frutos e rendimentos. As pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. E os futuros saltaram depois que o Donald Trump mudou o discurso em relação à sua política tarifária. Ele disse que vai ser mais direcionada para determinados bens, serviços e de determinados países específicos. Eu falei para os senhores, da mesma maneira que o Trump estava assinando aquele monte de ordem executiva subindo as tarifas, ele poderia também revogar com a mesma caneta que ele assinou. E agora, resultado, Nasdaq futuros subindo quase 1,5%, futuros de S&P 500 subindo, de Dow Jones subindo. O mercado elege qualquer gatilho para fazer subir e descer. E o governador da Groenlândia, o primeiro-ministro da Groenlândia, que é uma província autônoma da Dinamarca, disse que essa viagem da segunda-dama, né, a Usha Vance, esposa do J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, com o conselheiro de segurança nacional Michael Watts, disse que é uma visita agressiva. Segundo o governador da Groenlândia, não houve nenhuma tratativa diplomática, nenhum agendamento prévio. Eles simplesmente disseram que estavam indo, impuseram a agenda, não perguntaram para o governador da Groenlândia qual seria a ordem do dia lá da visita, a agenda da visita. Eles impuseram a visita, disseram que estavam chegando como se o território fosse deles. Ele acionou a diplomacia dinamarquesa, dizendo que é inacreditável o nível de agressividade dessa visita. Talvez seja a visita que vai pontuar exatamente onde as forças americanas devem assumir as suas bases. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Eu não descartaria nada, nem uma invasão americana sobre o território da Groenlândia. E o Trump está desencadeando receios de uma mega corrida armamentista nuclear na Europa. Vejam que o Trump implodiu a OTAN quando basicamente ele disse que a Europa tem que cuidar da própria defesa. Agora,
A Alemanha, de Friedrich Merz, o futuro chanceler alemão, disse que é chegada a hora do compartilhamento da tecnologia nuclear. Para bom entendedor, meia frase na Alemanha é uma frase gigantesca em qualquer outro idioma, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Quando o futuro chanceler alemão o Merz, está se referindo que é chegada a hora do compartilhamento da tecnologia nuclear, ele está dizendo que a Alemanha precisa de uma bomba nuclear. A Polônia agora disse que também quer ter o artefato nuclear. E a oposição disse amém, é preciso ter, porque não é possível ficar tão próximo da Rússia e não ter a bomba nuclear. Coreia do Sul disse que é chegada a hora de ter o artefato nuclear. Em que pese todos esses países, a Alemanha, ela deve albergar, custodiar umas 60 ogivas nucleares norte-americanas. A Polônia também tem uma base americana que deve ter algumas ogivas nucleares. É que eles estão falando, esses países estão falando em nome da detenção da tecnologia, em nome da própria custódia tecnológica desses artefatos. Porque a Alemanha deve ter pelo menos umas 60 ogivas nucleares americanas em território alemão, principalmente naquela base americana que o americano tem em Colônia, que é uma base americana gigantesca. Tem uma grande base americana na Polônia, que deve ter ogivas nucleares. Existe uma grande base americana na Coreia do Sul, que provavelmente tem ogivas nucleares. Agora, o Japão também quer ter ogivas nucleares. Enfim, o mundo, gente, vai atrás de uma nova corrida espacial. Todos esses países que eu citei, Alemanha, Polônia, Coreia do Sul, Japão, eles querem ter uma SpaceX para ontem. Eles querem entrar na corrida maluca de semicondutores de até 5 nanômetros, esses que fazem propulsores, né, foguetes darem ré. Eles querem entrar na corrida maluca da AI, eles querem entrar na corrida maluca espacial, eles querem tudo para ontem. Agora, me digam uma coisa, façam uma análise sincera. De onde eles vão tirar dinheiro para tudo isso? Você não constrói uma SpaceX da noite para o dia. Gente, eles vão imprimir riqueza de uma forma completamente inimaginável. A Europa vai replicar a operação americana, porque o americano ele imprime dinheiro, ele joga para frente, ele garante aquela soberania militar, aquela pujança econômica, macro e a hegemonia global, financeira global, com bombas nucleares, com milhares de satélites, com AI. Agora, essa operação vai ser replicada pelos alemães, pelos poloneses. A Europa vai replicar a operação americana. Eles vão imprimir dinheiro e riqueza à torto e à direito, vão se transformar em poucos anos. Vocês podem ter certeza disso. A Alemanha, em poucos anos, estará disputando a tapa, um espaçozinho lá para botar os satélites, os milhares de satélites que eles provavelmente vão enviar, vão disputar o mercado à tapa com o SpaceX, com o Jeff Bezos, enfim, não importa com quem. E basicamente eles vão replicar a operação americana. Gente, se vocês num cenário desse estiverem desembarcados, vocês basicamente estarão alijados dessa mega pernada de prosperidade. Não há outro gatilho que imponha a expansão do market cap da BTC e do mundo cripto que não existe outro gatilho como a expansão do Money Mesmer. Eu insisto com os senhoritos, estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento, o sujeito precisa ser bem menos que um protozoário. Daqui a pouco eu volto com Avax, Solana, TRX, Kusama, XTZ e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.